E acendeu o alerta. Pela primeira vez em 20 anos, a dívida atrelada à Selic se aproxima de 50% do total, com a dívida pública do governo chegando aos 7 trilhões de reais no mês de agosto. Mas onde há problema, há oportunidade. E quem está sabendo enxergar, tem o Tesouro Direto dando lucro na marcação a mercado. Do lado da Caixa Seguridade, tem notícia nova a respeito do follow-on que pode ocorrer ainda neste ano. E a Marfrig chamando a atenção novamente. Agora o BTG Pactual elevou o preço-alvo. Seria um bom momento para comprar as ações? Muito está sendo falado a respeito da Vale e do acordo dela a respeito do rompimento da barragem de Mariana. Mas como será que ficou a imagem no exterior? Já para a Genial, o Bradesco deve priorizar mais rentabilidade do que um crescimento agressivo. O que significa isso? Na ponta dos fundos imobiliários, temos o MXRF11, querido pelos investidores de FIIs, tendo a pior semana na Bolsa de Valores. E vamos entender isso também. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar justamente por uma matéria relacionada à economia do Brasil. Afinal, tem um alerta que acendeu relacionado à dívida atrelada Selic, que está se aproximando a 50% do total, e esse é um problema que aconteceu pela primeira vez em 20 anos. Esse artigo, trazido pela Invest News, ele aborda o crescimento preocupante da dívida pública brasileira, destacando que quase 50% dessa dívida está indexada à taxa Selic. E isso significa que qualquer aumento nas taxas de juros pelo Banco Central torna a dívida do governo imediatamente mais cara, o que pode intensificar um ciclo negativo de gastos e juros altos. Afinal de contas, a taxa Selic já esteve a 2,25% no ano de 2020. Exatamente como podemos ver aqui diretamente do site do Banco Central, ou seja, fonte oficial da informação. Depois caiu para 2% e ficou em 2% por um bom tempo, mas com os problemas da pandemia, que criaram situações complicadíssimas não só para o Brasil, mas para o resto do mundo, a taxa Selic veio aumentando de maneira gradual e muito forte. Claríssimo de ver nessa planilha disponibilizada pelo próprio Banco Central, ou seja, pelo Bacen, e no ano de 2022 ficou ainda mais intensificado, começando o ano com 9,25%. Depois, pela primeira vez em muitos anos, em agosto de 2022, a taxa Selic chegou aos 13,75%, o maior do período desde o ano de 2020, e ficou em 13,75% até junho de 2023. Depois foi uma pressão forte política para baixar a taxa Selic, mas rapidamente foi percebido que não era possível manter a taxa Selic neste patamar de 10,5% ao ano, e o Banco Central teve que recuar e aumentar novamente a taxa Selic para 10,75%, que é a taxa atual. E o que isso significa? Significa que a taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia e afeta basicamente todo o sistema financeiro do país. Para se ter uma ideia, quem está comprando um imóvel financiado, por exemplo, recebe o impacto disso e todos os demais índices financeiros do país também. Afinal, é a taxa básica. Mas isso se traduz também nos títulos públicos do governo. Afinal, se observarmos aqui no Tesouro Direto, existem várias formas de investir e uma delas é justamente com o Tesouro Selic. E quanto maior a taxa de juros, significa que mais rendimento o tomador do título, ou seja, quem investiu nesse título, ou seja, o Tesouro Direto Selic, vai receber ao longo dos anos até o vencimento do título. E isso implica também em dizer que cada vez que o governo federal emite um novo título, ele também está contraindo uma nova dívida. E quanto mais a Selic aumenta, maior fica essa dívida por consequência. Afinal de contas, o total da dívida de títulos pós-fixados, que é aquilo que tem em estoque, hoje é de 3,2 trilhões de reais. Um ponto percentual a mais nessa conta significa nada menos do que 32 bilhões de reais a mais de gastos no ano. Observa que a matéria está trazendo que apenas um ponto percentual. E para você ter uma ideia do que isso significa, todo o investimento do governo federal em infraestrutura de transportes no país deverá ser de 24 bilhões de reais. E isso no ano de 2024. Então, 32 bilhões de reais o governo conseguiria ainda bancar 2 meses e meio do Bolsa Família, que é um programa que atende 54 milhões de pessoas. E notem que isso seria possível fazer apenas com um ponto percentual em relação ao estoque de títulos pós-fixados atual que o governo possui. E a trajetória aqui é preocupante, porque o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, também demonstrou preocupação com a trajetória da dívida brasileira, projetando que ela possa alcançar 97,6% do PIB
até o ano de 2029, o que agravaria a situação fiscal do país. E essa realidade preocupa os investidores, levando uma desvalorização do real e a expectativa de um ciclo prolongado de alta dos juros. De acordo com esse estudo feito pelo FMI e publicado aqui pela Invest News, atualmente no ano de 2024, a relação da dívida do país em relação ao PIB, que é o Produto Interno Bruto, basicamente quanto que o país gera de dinheiro anualmente, tem uma relação de 87,6%. No ano de 2025, projetado, deve chegar aos 92%, então em 2029 alcançar os 97,6%. Ou seja, a dívida do país ser praticamente do tamanho do PIB do Brasil. Afinal de contas, a dívida pública mobiliária, que é o total de títulos públicos que o governo disponibiliza no Tesouro Nacional para justamente financiar o próprio governo, chegou a 7 trilhões de reais em agosto, que foi o último dado mensurado. E para conseguir rolar essa dívida crescente, o governo tem aumentado a oferta de papéis pós-fixados indexados à Selic, que são chamados LFTs. A matéria ainda complementa que, para se ter uma ideia, nos últimos leilões semanais que o Tesouro fez para rolar esse caminhão de dívida, os investidores chegaram a pedir taxas perto de 13% ao ano, bem acima do juro básico no momento, ou seja, como eu mostrei, 10,75% ao ano. Como não concorda com essa taxa, o Tesouro prefere rolar a dívida com títulos indexados à Selic. Se concordasse, ele estaria indicando que aceita se comprometer com uma taxa muito alta por um longo período, cerca de 5 a 10 anos. Por fim, esse artigo divulgado pela Invest News menciona que, embora o governo esteja planejando medidas de revisão de gastos, o mercado prefere adotar uma postura de cautela, aguardando para ver os resultados dessas ações antes de melhorar suas expectativas. E esses indicadores, é claro, que acabam refletindo um cenário de desafios econômicos significativos para o país, com o governo precisando balancear a necessidade de controle fiscal com a manutenção de investimentos essenciais para o crescimento econômico. A própria Invest News considera que pode ter uma leitura excessivamente negativa produzida por eles nessa matéria aqui. Porém, eles também concluem que por hora o mercado prefere pagar para ver. Mas e você? O que acha dessa situação toda? Deixe aí nos comentários, porque a verdade é que também tem oportunidade. Como eu sempre falo, onde tem problema, existe oportunidade. E a própria marcação ao mercado é um indicador que existe problema, ou seja, uma oscilação dentro dos índices da própria economia, o que gera então uma marcação ao mercado para quem sabe se posicionar no momento certo. E é claro, desde que tenha intenção de liquidar o título público. Caso contrário, vai receber exatamente aquilo que foi contratado até o final do vencimento do título. Na última quarta-feira, as taxas dos títulos públicos negociados no Tesouro Direto quebraram a sequência de altas, fazendo com que a renda fixa com vencimento no longo prazo valorize o seu preço à medida que os juros compostos encolhem, que é justamente a marcação a mercado. Por exemplo, Tesouro IPCA mais 2045 viu sua taxa de rentabilidade cair de 6,70% no ano para o patamar de 6,64% acima da inflação. E dessa maneira, o título público indexado à inflação compensou o seu menor recebimento de juros compostos ao valor do preço unitário de R$ 1.154,58 para R$ 1.168,99, ou seja, um lucro superior a 1% na marcação ao mercado. No entanto, a rentabilidade acumulada de 2024 no Tesouro IPCA mais 2045 é uma das piores no Tesouro Direto, com prejuízo de 15,24% devido ao movimento de subidas nas taxas no período. A matéria ainda considera que já o Tesouro Selic 2026 obteve no mesmo intervalo uma valorização de quase 9%, evidenciando o porquê da maioria dos analistas preferirem recomendar a compra da renda fixa com liquidez diária no momento. Claro, com dúvidas, é muito melhor ter liquidez diária. Outros exemplos de títulos públicos são os pré-fixados, que no caso do vencimento de 2027 no pré-fixado do Tesouro Direto, chegou a 12,77% ao ano, 2031, 12,82%. Notem que a taxa fica melhor quando o tempo fica mais longo, e o pré-fixado de 2035, só que aqui com juros semestrais. Atenção com esse negócio aqui, porque se você não reinvestir, você perde o efeito dos juros compostos. Um aporte mínimo de apenas R$ 35,71, ou seja, o preço do lanche que você come no final de semana, já pode começar a investir no Tesouro Direto. A rentabilidade dele de 12,63% ao ano. Além de outros vários, como o Selic 2027, 2029, pagando uma taxinha acima da Selic, e aqueles atrelados à inflação. Muita atenção, se você não entender como isso funciona, você pode trocar os pés pelas mãos, achar que está recebendo tudo que poderia e na verdade não está. E é claro, se
você compra títulos públicos por alguma razão, compartilhe aí embaixo nos comentários do vídeo por que você guarda lá e como você pretende utilizar. Isso pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Agora vamos falar da Caixa Seguridade, que se manifestou sobre a notícia do follow-on que pode ocorrer ainda neste ano. Notem a palavra pode. O ponto aqui é que a Caixa Seguridade se pronunciou em resposta a uma notícia do Estadão Online que divulgou: Caixa quer lançar follow-on bilionário de braço de seguridade ainda em 2024. Segundo o comunicado, a possível oferta pública subsequente de ações está relacionada ao cumprimento de regras do segmento Novo Mercado da B3, que exigem que ao menos 20% das ações da empresa estejam em circulação. Trouxe matéria exclusiva para falar sobre esse assunto, então não tem necessidade nenhuma de você ficar com alguma dúvida. Basta recorrer ao acervo de mais de 1.600 vídeos do Ativo Virtual e você vai encontrar esse vídeo aqui. Mas a questão é que atualmente a Caixa Seguridade tem apenas 17,25% das suas ações em circulação e a oferta poderia aumentar então em 2,75%, ou seja, mais ações em circulação no mercado, como sendo a abordagem mais plausível, que seja a Caixa Econômica Federal vendendo parte das suas ações, ou seja, aquilo que ela detém como controladora da Caixa Seguridade, para colocar essas ações no mercado e assim liberar esses 2,75% de ações no mercado da B3. Sendo que uma outra vertente seria a Caixa Econômica Federal também provocar a emissão de novas ações. Essa também seria uma outra abordagem que a Caixa Econômica Federal poderia adotar para alcançar os 2,75%. E assim, ela não precisaria vender as suas próprias ações. Mas o fato é que nesta matéria está dizendo em que ela poderia vender o equivalente a 1,2 bilhão de reais em ações da holding. E segundo o Estadão, a visão do banco é que, mesmo em um ano de poucas ofertas de renda variável, há espaço para emplacar a de seu braço de seguridade, que é um negócio que combina crescimento e rentabilidade alta. A Caixa Seguridade explicou, por sua vez, que a eventual oferta pública secundária subsequente de ações ordinárias de emissão da companhia, CXSE3, essa ação aqui, possui conexão com o atingimento do percentual mínimo de ações em circulação da companhia, segundo as regras do segmento de Novo Mercado da B3, que alcança então os 20%. Em nota, abre aspas, a companhia entende que o valor da oferta que consta na notícia pode não se concretizar, uma vez que o processo de determinação do preço por ação será realizado no processo da potencial oferta. Em outras palavras, eles ainda não precificaram, não colocaram o preço da ação e assim não dá para afirmar que vai ser 1,2 bilhão de reais. Essa aqui provavelmente foi apenas uma projeção feita pela casa, então divulgada como quase certeza. E é claro que essa notícia chama atenção devido ao fato de ocorrer em um ano com poucas ofertas. E como eu disse, existe mais de uma vertente no mercado, mas a verdade é que a Caixa Econômica Federal ainda não disse a condição real que ela vai fazer. A mais provável é que ela realmente venda parte das suas ações no mercado e assim coloque dinheiro no bolso. Atualmente, as ações CXSE3, nessa cotação dos R$ 14,49, estão valorizando muitíssimo, praticamente 39,5% nos últimos 12 meses. O PL está elevado, 12,68, embora não posso dizer que está caro. Afinal, está abaixo do benchmark de mercado, que é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. E o PVP mostra que a companhia está 243% acima do seu valor patrimonial, mas notem que o dividend yield caiu significativamente, para 5,73%. Mas é claro, vastamente compensado por toda essa valorização para quem está há 12 meses com as ações. Agora vamos falar sobre a Marfrig, porque o BTG elevou o preço-alvo das ações MRFG3, e a consideração aqui é que muita gente está se questionando se é o momento de comprar as ações, uma vez que existe uma alta expectativa de valorização de MRFG3. Também, o lado de frigoríficos está sendo bem cotado como um setor de alta probabilidade de valorização, como por exemplo as ações da Minerva Foods e outras empresas. Se você tem interesse, deixe nos comentários, porque eu posso trazer um vídeo especial oportunidades aqui no canal, ou até mesmo fique preparado sobre alguma dessas companhias. Mas o ponto aqui é que o BTG Pactual realmente revisou em um novo relatório o preço-alvo das ações da Marfrig para incríveis R$17. Se observarmos as ações MRFG3 na periodicidade semanal, o que significa dizer que cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, representa uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E notem que aconteceu nesta semana aqui, ou seja, a semana do dia 14 de outubro. As ações valorizaram 14,57% em apenas 5 dias. É claro, a última semana, dia 21 de outubro, iniciado no dia 21, que foi segunda-feira, praticamente ficou em estabilidade, uma queda de 0,69%, o que já é
muito esperado, afinal, o mercado quer colocar dinheiro no bolso depois de tanta valorização como ocorreu agora. Mas sem dúvida nenhuma, como esse aqui é o médio prazo, podemos observar que tem aí dados desde fevereiro de 2023. Claríssima tendência de alta nesse prazo aqui. Claro, enfrentando algumas dificuldades de vencer essa resistência de preços nos R$ 14,56 e que, se ligarmos o script exclusivo do ativo virtual e disponível para os membros do canal, ou seja, o indicador da VWAP, com as ancoradas de topo e de fundo também, fica fácil de observar essa região, que começa nos R$ 14,56 e vai terminar lá nos R$ 15,35. Então, adianta muito pouco as ações virem a ter uma oscilação acima desse patamar dos R$ 14,56 e já ter a expectativa de um novo ciclo de alta. Realmente precisaria sair dessa congestão aqui, porque é onde as ações estão realmente tendo mais dificuldade de se manter. Toda vez que chegou nesse patamar de preços, as cotações retornaram para baixo dos R$ 14,56. De novo, isso na periodicidade semanal. E apesar do potencial de valorização de 18%, o BTG mantém uma recomendação neutra das ações, em vez de sugerir a compra, o que é no mínimo estranho. Mas a revisão da tese passa pela venda de 16 frigoríficos para a Minerva Foods, com BIF3, assim como pela complexidade para manter o valor da Marfrig desde a aquisição de 51% na BRF. Então, é muito estranho o BTG Pactual não recomendar as ações, mas dizer que o preço-alvo está em R$ 17,00. O coloca numa posição confortável, que basicamente pode dizer que acertou se as ações caírem ou subirem. De acordo com os analistas, abre aspas, a capacidade de extrapolar a contribuição de valor de cada segmento operacional, juntamente com a alocação de dívida entre entidades operacionais e holding, tornou a análise das finanças consolidadas da Marfrig menos útil do que costumava ser. Fecha aspas. Os analistas também ponderam que, embora os dividendos da BRF possam fornecer alívio financeiro para a Marfrig, o impacto está limitado. Além disso, a Marfrig não enfrenta riscos de liquidez imediatos, com um caixa substancial de R$ 10 bilhões no segundo trimestre do ano de 2024. Mas a alta alavancagem da empresa significa que grande parte do fluxo de caixa será absorvido por pagamento de juros, o que não é o fim do mundo. Pior seria se realmente a empresa não tivesse esse dinheiro disponível, o que está agora devido à venda de parte dos seus ativos. Por fim, o BTG avalia que, embora a Marfrig esteja bem posicionada na América Latina, o ciclo da carne bovina nos Estados Unidos enfrenta desafios, o que pode manter as margens pressionadas até o ano de 2027. E é claro que essa é uma análise que detalha uma perspectiva equilibrada para a Marfrig, entre oportunidade e risco, mas justamente apresentando aqui para a nossa comunidade as possibilidades, e aí a avaliação se cabe no perfil de cada investidor, aí realmente é individual. Atualmente as ações MRFG3, essa cotação dos R$ 14,45, estão valorizando nada menos do que 126,49% nos últimos 12 meses. Sim, se você tivesse investido há 12 meses atrás, teria mais do que o dobro do que investiu. Se tivesse investido R$ 1.000 há um ano atrás, teria então R$ 2.264,89. Claro, o PL está estratosférico, mas como eu expliquei, a empresa tem uma alta alavancagem, acabou de receber um caixa, esse PL deve cair substancialmente porque são não recorrentes, mas ela tem dinheiro para honrar as suas dívidas. E é claro, todo o dinheiro que entra acaba compondo aqui essa relação do PL, que é o preço dividido pelo lucro. E o PVP mostra que a empresa está 132% acima do seu valor patrimonial e empresa não lucrativa não paga dividendos. E é claro que em breve eu vou trazer o Fique Preparado dos últimos resultados da Vale, mas atualizando a nossa comunidade a respeito do Acordo de Mariana, que desconstruiu a ação no exterior e marca nova fase, de acordo com a própria diretoria da empresa. E de acordo com o CEO, a jurisdição correta seria a brasileira e o acordo foi justo e definitivo. Definitivo seria que realmente não tem como abrir novas reivindicações a respeito deste acordo que já foi concluído a respeito do rompimento da barragem de Mariana. Mas trazendo um resumo, a Vale anunciou em teleconferência para analistas que o recente acordo firmado sobre a tragédia de Mariana, no valor de R$ 170 bilhões, representa uma nova fase para a empresa. E de acordo com Gustavo Pimenta, que é o novo CEO, também vale lembrar que tem vídeos dedicados, inclusive, para falar sobre esse assunto, os 4 pilares que eu já tinha trazido aqui desde o primeiro Fique Preparado da Vale, do primeiro trimestre, indicando oportunidades. E a mineradora considera o acordo um passo crucial para resolver a questão de forma justa e definitiva no Brasil, reforçando a capacidade, é claro, do país de lidar com a reparação de tragédias. E não para menos, óbvio, depois de concordar em pagar R$ 170 bilhões, é claro que as duas partes, tanto o governo quanto a própria alta direção da Vale, vai dizer que esse acordo foi muito bom. E até mesmo o vice-presidente da Vale explica que o acordo desconstruiu o principal argumento de advogados do processo paralelo em Londres, que questionava a competência
experiência do Brasil para lidar com o caso. Afinal, foi o maior pagamento da história do país. Nas palavras dele, abre aspas, o caso aqui no Brasil desconstrói o principal argumento dos advogados no Reino Unido, que é de que esse tipo de problema não está sendo resolvido de forma séria no Brasil e que acabou de cair por terra com esse acordo, porque ele mostra que, de fato, a resolução aqui é possível, é eficiente, é rápida e é o local correto. Fecha aspas. Gustavo Pimenta também trouxe declaração, abre aspas. A decisão de assinar o acordo hoje é um passo importantíssimo e a jurisdição correta para se fazer o acordo é o Brasil. É onde a decisão deve ser discutida e tomada. Por isso, estamos muito felizes com o desfecho de hoje. Fecha aspas. O diretor-presidente da Vale também se pronunciou. Abre aspas. Temos uma maior obrigação para cumprir no curto prazo e impacto diminuirá com o tempo, fecha aspas. O que evita a duplicidade de indenizações, afinal, a Vale e a BHP têm um acordo que prevê uma divisão igual entre elas dos custos de quaisquer danos relacionados aos processos no Reino Unido sobre o rompimento da barragem da Samarco, ao mesmo tempo que negam a responsabilidade por reclamações relacionadas. Além disso, a companhia destacou um foco na otimização do portfólio e a expansão em nichos estratégicos, como o minério de ferro e o cobre, mantendo uma abordagem flexível para se ajustar às demandas de mercado. E observando as ações da Vale na periodicidade diária, eu estou realmente muito feliz por quem vem assistindo o Ativo Virtual e entendendo as várias análises que temos feito e divulgado aqui no canal. Eu venho trazendo aqui, em especial, as condições da Vale, sobre esse acordo de Mariana, efeitos que podem destravar valor e muito mais. Então, milhares de pessoas aqui no Ativo Virtual conseguiram pegar todo esse rompimento de vários estudos que eu trouxe aqui, essas várias linhas são estudos diferentes, e de diversos vídeos que eu trouxe aqui no canal também, ganhando toda essa valorização e depois, quem conhece opções de ações ou até mesmo está no grupo VIP do Ativo Virtual, conseguiu ganhar nessa alta por 2 vezes, tanto nas ações, ou seja, a valorização patrimonial, quanto também no dividendo sintético. E depois, na queda das cotações, como já era esperado e eu também divulguei lá no grupo VIP, foi possível colocar muito mais dinheiro no bolso. E agora temos novamente essa alta imensa que aconteceu na última sexta-feira, dia 25 de outubro, em que as ações decolaram 3,40%. E é claro que nem precisa dizer que estamos muito felizes com os resultados que obtivemos nesse período, ou seja, desde o lançamento do grupo VIP, chegando ao seu segundo mês, onde acertamos 36 dividendos sintéticos com grande rentabilidade para os nossos assinantes, além das principais notícias, os destaques do grupo Premium, que tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, além do grupo de ações, com várias análises e pedidos atendidos também, e o grupo de opções realmente fazendo muito dinheiro. E para quem não acredita que eu existo, que eu sou apenas uma voz, eu apareci também na live do nosso grupo VIP. E é claro, se você se interessou a respeito do grupo VIP do Ativo Virtual, você precisa vir aqui no lp.ativovirtual.com.br, onde você vai ver como assinar o clube de membros do Ativo Virtual, ou então se rolar um pouco mais para baixo, vai encontrar esse botão chamado Entre no Grupo VIP. Clicando aqui, você pode escolher entre o grupo VIP ou o grupo Premium, onde a diferença está explicada aqui, além também de vários conteúdos complementares. Atualmente, as ações da Vale com Vale 3 nessa cotação de R$ 61,73, desvalorizam 1,63% nos últimos 12 meses. O PL da empresa é incrivelmente descontado de apenas 5,81%. Claro, vamos ver a alteração aqui por conta do novo acordo de Mariana. E o PVP mostra que a empresa está 34% acima do seu valor patrimonial, com um dividend yield excelente de 11,61%. Agora vamos falar do Bradesco, que deve priorizar mais rentabilidade do que o crescimento agressivo de acordo com a Genial. Mas o que é isso? Bem, a Genial recomendou cautela para as ações do Bradesco com o BBDC3 ou BBDC4, ações ordinárias e preferenciais, destacando que o banco deve priorizar a rentabilidade gradual em vez de um crescimento acelerado. Ou seja, a instituição está prevendo aqui a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, aumentará para 13,8% no ano de 2025, com melhorias, é claro, na margem de juros na expansão de crédito. De acordo com a Genial, abre aspas, acreditamos que o processo de reestruturação do banco levará tempo e que a maior parte dos resultados positivos será capturado entre 2025 e 2026, fecha aspas. Sendo que a Genial estima um lucro líquido de 5,15 bilhões de reais para o terceiro trimestre, levemente acima do consenso do mercado e projeta um crescimento ainda mais expressivo para 2025. Então, embora o Bradesco esteja em fase de reestruturação e possa levar tempo para alcançar resultados ideais, a corretora elevou o preço-alvo de R$ 17,00 para R$ 19,00, ou seja, uma alta potencial de 24,3% até o ano de 2025, sendo que essa projeção
ela está se baseando na expectativa, então, da Genial em cima de uma carteira de crédito em expansão, especialmente pelos clientes de grande porte e linhas de menores risco, o que acabaria sustentando a recomendação de compra da Genial para as ações BBDC4. E que, aliás, atualmente essas ações estão aqui cotadas a R$ 14,93, valorizando 11,77% nos últimos 12 meses, um PL de 12,15, indicando que está ok, mas um pouco mais alto do que a média dos bancos no país, cerca de 8 vezes no PL. E o PVP mostra que o banco está 3% abaixo do seu valor patrimonial e pagando bons dividendos, 10,11% mesmo com essa valorização. E agora vamos falar do MXRF11, que passou por uma semana ruim, na verdade a pior, em 33 meses. Mas o que aconteceu? A matéria basicamente explica que o MXRF11 teve a pior semana nesses 33 meses, encerrando numa queda de 2,76%, embora tenha registrado um ganho de 2,04% apenas na última sexta-feira, dia 25 de outubro. E este desempenho negativo, que acumula uma queda de 4,23% apenas no mês de outubro, pode estar associado ao movimento geral de retração no mercado de FIIs, especialmente influenciado pela alta taxa Selic de 10,75% e que agora, se você assistiu esse vídeo desde o início, tudo está fazendo muito mais sentido. Sendo que esse aumento da taxa de juros, ele, claro, tende a direcionar investidores para opções de renda fixa, sem fazer nada, recebendo 10,75% ao ano, realmente acaba sendo tentador. Afinal de contas, a renda fixa é considerada menos arriscada, causando uma pressão vendedora em FIIs e nas ações também. Além disso, a recente queda foi acompanhada por uma solicitação da B3 à administradora da Max Renda, ou seja, do MXRF11, pedindo esclarecimento sobre oscilações e aumento no volume de negociação do fundo. Em resposta, a administradora apenas declarou que não há nenhum fato relevante que justifique essa variação, indicando que o movimento pode ser apenas reflexo das condições atuais de mercado de FIIs. Que atualmente, o mercado do MXRF11, ou seja, quanto ele vale no mercado, gira em torno de 4,16 bilhões de reais. E você, investe no MXRF11? Deixa aí nos comentários abaixo. E aproveita também para deixar o que você achou a respeito de todas essas notícias e fatos relevantes. E desde já, agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.